Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa sexta-feira, para meditarmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje é o início de um novo mês, o mês de novembro, então nós queremos também orar por esse novo mês, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, nossa casa, nossa família. Então nós convidamos a vocês a ter esse momento devocional conosco. Sim, todo início de mês eu e a Rafa temos o hábito com a nossa família, nossos filhos, de orarmos consagrando um novo mês ao Senhor, declarando palavras proféticas de bênçãos. E neste mês de novembro, especialmente, queremos também dar graças ao Senhor. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, no Texas, e é nos Estados Unidos, no final de novembro, na última semana, é celebrado o Dia de Ação de Graças, que é um feriado tão forte como, por exemplo, o Natal no Brasil. Então, que esse seja um mês cheio de boas notícias e também de gratidão, de satisfação para você e sua família. Queremos orar com vocês nesse sentido. Outro detalhe importante é que está encerrando o período de horário de verão aqui nos Estados Unidos. No Brasil, já há alguns anos não se utiliza mais o chamado horário de verão, mas aqui nos Estados Unidos ainda é uma prática, e nesse domingo encerra o período de horário de verão, o que vai fazer o fuso horário aumentar de 2 para 3 horas de diferença entre aqui e o Brasil, né? Sim. Então aqui nós vamos continuar fazendo a live. Quem está assistindo dos Estados Unidos às 6 horas da manhã, mas no Brasil agora vai deixar de ser às 8 e vai passar a ser às 9. Então se você está no Brasil e quer estar aqui ao vivo conosco, você precisa entrar. Agora não vai ser mais às 8, vai ser às 9 a partir de domingo. Então domingo nós vamos voltar para continuarmos a leitura do profeta que nós, de Zacarias, do profeta que nós estamos lendo, mas nós vamos voltar para você que está no Brasil às 9 da manhã. Sim, vamos orar pedindo ao Espírito Santo o entendimento desse texto. Hoje nós vamos ler Zacarias capítulos 2 e 3, quando ele continua anunciando visões que ele teve de Deus. E ao final dessa leitura, que é uma breve leitura, nós queremos orar pela sua família e por esse novo mês que estamos iniciando. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra. Nós a recebemos com grande alegria e gratidão. Se existe algo pelo que somos gratos, é pela preciosidade da sua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. E pela oportunidade de termos o teu próprio Espírito nos revelando, nos ensinando. E é isso que te pedimos. Seja o nosso Mestre, Espírito Santo. Pai. Aplique as verdades da tua palavra em nossas vidas, gerando transformação, fé e glória para o Pai. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Então diz assim, Zacarias 2. Olhei em seguida e vi um homem com uma corda de medir na mão. Perguntei-lhe, aonde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e o outro anjo foi ao encontro e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra, do céu, declara o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem, vocês que vivem na filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo aquele que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Olha que lindo como a palavra do Senhor se refere ao povo de Israel e, consequentemente, a todo aquele que crer no Senhor. É comparada à menina dos olhos de Deus. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Cante e alegre-se, ó filha de Sião, porque estou chegando e habitarei em seu meio, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Então habitarei no seu meio e você saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como a sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquieta-se toda a humanidade
diante do Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Zacarias segue no capítulo 3 dizendo: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Nós vemos tanto a mensagem de Ageu, o último profeta que tínhamos lido, quanto Zacarias viveram no período pós-exílico, ou no final do período de exílio do povo de Judá na terra da Babilônia. Então a mensagem que o Senhor deu a esses profetas, Ageu, Zacarias, foi direcionada a Josué, que era o sumo sacerdote lá em Jerusalém, aquela cidade que estava naquele momento destruída, com o templo completamente abandonado e sem serviços, e também a Zorobabel, que era o governador de Jerusalém, encorajando-os a retornar para a sua própria terra e a reconstruírem o templo do Senhor. Então, nessa visão, Zacarias vê de um lado o sumo sacerdote Josué e do outro lado Satanás, para acusar o sumo sacerdote como um servo do Senhor. E o anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse ao que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e o vestirei com trajes nobres. Então eu disse: Coloquem um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram um turbante limpo nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, governará a minha casa e também estará encarregado dos meus átrios. Também eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouça bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Aqui Zacarias deixa bem claro como ele e os profetas estão anunciando uma mensagem que se cumpriria no seu próprio tempo, mas também fala de tempos futuros, o tempo em que nós vivemos hoje como igreja do Senhor Jesus. Vou repetir esse verso 8, Zacarias 3:8, quando o anjo diz a Zacarias: Ouça bem, Josué, diz a Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo, falando do próprio Senhor Jesus. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 olhos e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra em um único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Zacarias está anunciando como aquele seria um tempo de restauração para o povo de Judá, quando o Senhor estava preparando, após os 70 anos de cativeiro, de exílio na Babilônia, ao retorno do seu povo para a terra de Jerusalém, a reconstrução do templo, e ali o povo desfrutaria paz e comunhão. E esses homens e essa história aponta para a vinda futura da igreja após o derramar do Espírito Santo, quando as línguas daqueles diferentes povos que estavam ali em Jerusalém foram feitas uma, quando eles começaram a orar guiados pelo Espírito Santo. Cada um podia compreender o que os outros falavam, mesmo que não era o próprio idioma deles. O Espírito Santo trouxe unidade à igreja. O Espírito Santo veio para trazer essa paz com Deus, reconciliação nossa, tanto com Deus como também com outros homens. Então Zacarias está deixando bem claro que as palavras que nós estamos lendo no seu livro se referiam tanto a um cumprimento imediato na sua geração, quanto a coisas futuras que viria no nosso tempo. E outra coisa interessante que eu e a Rafa estávamos observando nesse texto é sobre Josué. Esse Josué sobre quem estamos lendo. E Zacarias também, né? Que são 2 nomes conhecidos em outros contextos também. Pode falar. Josué, que nós estamos mencionando como sumo sacerdote, não é o Josué que conquistou a terra prometida. Lembre-se de que Josué, filho de Num,
que foi um dos 12 espias enviados por Moisés e posteriormente liderou a conquista da Terra Prometida, viveu antes do período dos reis e até antes do período dos juízes. Agora nós estamos lendo depois dos juízes, depois de todos os reis de Israel e de Judá, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então esse Josué é um outro homem chamado como um servo do Senhor na posição de sumo sacerdote, mas ele também é encorajado pelo Senhor, assim como o Senhor falou com Josué, né? Sim, para ele não ter medo, para ele ser forte e corajoso. Nós já lemos isso também, Deus declarando para esse Josué que é diferente essa mesma palavra. E é o que ele fala para nós todos os dias, para nós sermos fortes, corajosos e não temermos. Sempre na palavra de Deus nós vemos Deus falando contra o medo. Não, nunca falando que medo é algo que tem que se ter. Nós temos que ter o temor do Senhor, ter esse temor no nosso coração, mas nós não devemos temer. E na palavra diz também que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós confiamos nele, que ele tem cuidado de nós, nós deixamos toda essa preocupação, esse medo de que parece que nós vamos ficar na mão ou qualquer coisa parecida, porque nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. E o outro nome que aparece, que me chama a atenção, é Zacarias também, que foi o pai de João Batista, mas é outro Zacarias, tá? Muito antes, né, de todo esse contexto, que é um nome também que se repete na Bíblia e nós conhecemos. Então vamos orar por nossas famílias, consagrando esse novo mês. Bom dia, e vocês que estão conosco. Bom dia, Cris, vi que você está aí também com a gente. Que Deus abençoe o nosso mês de novembro, que seja um mês que nós possamos estar lembrando daquilo que nos traz esperança, daquilo que Deus já fez e ter essa esperança daquilo que Deus vai fazer por nós e a nossa família, porque Ele está conosco e Ele cuida de nós. Sim, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz que nós não devemos estar ansiosos sobre coisa alguma. Assim como foi dito ao sumo sacerdote Josué, não tenha medo, seja corajoso, mas como nós podemos não nos preocupar, como não temer diante de assuntos que nos afrontam, que recorrem à nossa mente de tempos em tempos, o próprio apóstolo Paulo dá como que uma fórmula em seguida, ao dizer, não estejam ansiosos por coisa alguma. E ele segue dizendo, mas em tudo, com as suas orações, apresentem a Deus as suas súplicas e as suas ações de graças. E a promessa é de que a paz de Deus, paz que excede todo o entendimento humano, vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Amém. Jesus. Então, ao iniciarmos esse mês de novembro, quando nós celebramos o mês de ação de graças, vamos orar a Deus entregando a Ele tanto as nossas preocupações como as nossas ações de graças. E a promessa da palavra de Deus, de que nós desfrutaremos da paz dEle, paz que guarda os nossos pensamentos e o nosso coração em Cristo Jesus. Coloque diante do Senhor agora, então, o que você tem de motivo de gratidão, o que você tem também te preocupando nesses dias. A Rafa vai estar orando por nossas famílias e apresentando esse novo mês de novembro ao Senhor. Vamos orar juntos. Sim, então convido vocês a orar conosco. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, a tua grandeza, a tua fidelidade. Tu és, Pai, um Deus que trabalha, Pai, e cuida de nós. Muito obrigada, muito obrigada. Eu peço que nesse mês o Senhor nos dê um coração ainda mais grato, que cada um de nós, Pai, possamos tirar os nossos olhos daquilo que falta, daquilo que aparentemente é uma escassez, daquilo que parece não dar certo, e olhar para o Senhor, Pai, olhar para a Tua bondade, olhar para a Tua beleza, olhar, Pai, para os detalhes que o Senhor tem colocado junto na nossa vida, para fazer a nossa história, uma nova história para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção sobre a nossa casa e sobre cada casa aqui unida conosco em oração. Pai, provê aquilo que precisa de provisão, seja ela física, material, espiritual. Traga bons relacionamentos, que seja um mês, Pai, de unidade, um mês, Pai, onde famílias possam se unir para buscar ao Senhor, para, se está com alguma situação difícil, orar juntos, Pai, e ver que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus, Pai, que pode, assim como disse nessa profecia, em um único dia, Pai,
fazer algo diferente, fazer algo novo sobre essa casa e essa família. Então nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração, os nossos olhos em Ti, porque nós precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nada somos, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu favor, nós precisamos do Teu sopro de vida em nós. Eu peço que o Senhor sopre, Pai, vida, assim como o Senhor soprou o Teu Espírito nos ossos secos, Pai, e trouxe vida àqueles ossos que já estavam lá mortos, sem esperança. E é essa vida, Pai, esse sopro de vida que eu peço sobre cada um de nós, trazendo saúde, trazendo esperança, trazendo cura emocional, trazendo cura física. Realinha, Pai, realinha cada corpo aqui que precisa da Tua cura, realinha, Pai, cada órgão, realinha, Pai, cada corrente sanguínea, cada célula do nosso corpo sejam realinhadas e alinhadas naquilo que o Senhor nos criou de forma perfeita e de forma maravilhosa. É isso que eu peço, Pai, ajuda-nos a agradecer ao Senhor a cada dia, que a cada dia nós possamos olhar e estar aqui agradecendo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Então nós consagramos a Ti esse mês de novembro, declarando, Pai, que será um mês abençoado, um mês cheio da Tua presença, um mês onde nós ouviremos a Tua voz e obedeceremos, um mês onde nós veremos, Pai, a Tua mão, o Teu agir. Basta um dia, basta uma palavra, basta um olhar do Senhor sobre a nossa vida e a nossa família. Venha, Pai, trazendo as provisões e tudo aquilo necessário, Pai, para que nós possamos viver os Teus propósitos em nossa casa, em nosso trabalho, aonde nós estivermos, Pai, que os Teus propósitos se cumpram em nossa vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Declaramos a paz e a bênção do Senhor Deus sobre a sua vida, sua família, especialmente nesse mês de novembro. Que seja um mês de ação de graças e de boas notícias para você. Sim, então nós voltamos no domingo, lembrando que aqui vai acabar o horário de verão e domingo nós vamos estar às 6 horas da manhã do horário central aqui dos Estados Unidos e 9 horas da manhã do horário do Brasil. Deus abençoe sua família, nós amamos vocês.